Obrigado. Pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, eu agradeço muito pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês sobre a nossa escola. E vou começar falando um pouco sobre a nossa realidade. Quem nós somos? Bom, nós fazemos parte do Centro Israelita do Rio Grande do Norte. E gostaria de contextualizar um pouquinho essa comunidade. Até ontem diria que é uma comunidade pequena, mas hoje descobri que somos uma comunidade boutique, chiquérrimo. Então, muito obrigada. Mais um presente que esse congresso me deu. Nossa comunidade é formada por vários descendentes Anusim. Isso parece uma história tão antiga, né, de 1500, mas na verdade não é. Especialmente no Nordeste, porque a Inquisição foi muito longa no Brasil, especialmente na nossa região. E aí temos nessa comunidade crianças que são descendentes dessa história e que percebemos, acima de tudo, a importância de trazer de volta uma identidade, uma cultura judaica, um senso de pertencimento dentro desse contexto histórico que é tão importante. E aqui estamos nós funcionamos com um ensino judaico todas as sextas-feiras durante o Kabbalat Shabbat, que é justamente o período em que as famílias estão na sinagoga. Então, foi o tempo que nós conseguimos achar uma lacuna para poder ensinar essas crianças. Começamos com uma mesinha bem pequena. Hoje temos 15 crianças, com muita alegria, com muito orgulho, que são frequentadoras assíduas. Tivemos famílias retornando à comunidade por causa do trabalho que temos desenvolvido. Então, tem sido algo muito significativo para todos nós. Claro que trabalhamos sempre os Hagim, mas não só isso. Trabalhamos todo o calendário judaico, trabalhamos valores judaicos. Enfim, é um plano de ensino anual que fazemos com muita responsabilidade. E aqui eu quero apresentar para vocês Raquel Medeiros, que também é morada da nossa escola. Somos 3, Morot, eu, Raquel, Priscila Griner, que veio somar no último ano, na verdade, esse trabalho conosco, iniciando o ensino de hebraico para as nossas crianças, que é uma alegria gigantesca para nós. Bom, e aí nós desenvolvemos, vários trabalhos, oficinas, aqui durante Hanukkah, que também, olha, essa toalha na comunidade foi feita pelas crianças, uma toalha temática. A gente faz oficina sempre de Sufganiot. Claro que não pode faltar a jogatina tradicional, que eles adoram, lá com o Sevivon. Bom, mas eu quero falar especificamente sobre um projeto que nós desenvolvemos ano passado. Um projeto de 9 semanas, chamado Projeto Raízes. E esse projeto ele teve como objetivo fortalecer o senso de pertencimento e identidade judaica, tão importante nesse contexto dessa comunidade, através do estudo da história do povo judeu, da descoberta das suas próprias origens familiares, conectando essas crianças de forma emocional, intelectual, a toda a trajetória do seu povo. E aqui eu trago alguns objetivos específicos desse projeto e algumas ações executadas. Então, o primeiro deles foi compreender a linha do tempo do povo judeu. Então, estudamos todos os principais marcos históricos, desde o exílio babilônico até a imigração judaica no Brasil, passando pelo processo da Inquisição, que é uma realidade dessas famílias. E aí nós convidamos um historiador da nossa comunidade, que é essa imagem que vocês estão vendo, falando sobre essa história de imigração, falando sobre tudo aquilo que para as crianças era algo tão distante, mas que elas foram se conectando ao longo do tempo. E aí essas crianças desenvolveram um objetivo de desenvolver habilidade de pesquisa genealógica também, utilizando uma ferramenta do Family Search para localizar e registrar essas informações dos seus antepassados. Então, nós treinamos as crianças a fazer essa busca tecnológica da sua genealogia,
no objetivo de fortalecer esse sentimento, né, de continuidade do orgulho judaico, de entendimento de que cada família tem a sua história, inclusive registrada, e que essa história é parte, né, do nosso povo. E aí essas crianças fizeram um trabalho de genealogia, não só das próprias famílias, mas de toda a comunidade. Elas entrevistaram os membros da comunidade, fizeram árvore genealógica, fizeram um questionário com esses membros da comunidade, perguntando coisas sobre os pais, os avós, qual a sua conexão, de onde você veio, você sabe sua história. E foi algo muito, muito interessante e até emocionante para várias pessoas da comunidade fazerem esse resgate e se sentirem importantes nesse processo. E aí, teve um outro objetivo, que foi construir um mapa mundi interativo, mostrando essas origens e essa dispersão dessas famílias, vindas de vários pontos, né, Europa e outros locais, para o Brasil. E aí as crianças, depois de terem feito a árvore genealógica, elas fizeram, né, aqui um avatar de cada uma, e nós fomos ligando no mapa cada ponto de cada lugar de onde saiu essa família e chegou aqui no Nordeste brasileiro. Foi muito interessante, muito divertido e foi bastante emocionante também para as famílias verem essa história traçada no mapa. Bom, nós finalizamos esse projeto com uma ação também muito significativa, dentro do objetivo de estimular a empatia e o respeito pela memória histórica, compreendendo o impacto da perseguição, da resiliência judaica ao longo dos séculos, valorizar a herança cultural e espiritual judaica por meio de músicas, textos, símbolos e celebrações que reforcem o elo que nós queríamos muito nesse projeto, do passado, do presente e do futuro. E aí nós fomos até um cemitério judaico com um membro da nossa comunidade, Pedro Bechimol, que aqui eu faço um grande agradecimento, uma pessoa muito importante para nós. E ele levou um livro que ele mesmo fez sobre toda a nossa história dessa comunidade, que tem mais de 100 anos. Quem foram os judeus que chegaram no Nordeste, no Rio Grande do Norte, e fundaram uma comunidade judaica? Fomos aos túmulos, conhecemos a história dessa família, vimos as fotos. Foi um momento muito, muito significativo e de muita história, né, e de muito elo com o passado. Bom, desse projeto, então, nasceu o nome da nossa escola, Beit Shorashim, porque no Congresso de Educação Judaica do ano passado, que eu estava aqui, eu descobri que já tínhamos uma escola, e eu não sabia disso. Porque, para mim, uma escola complementar não era considerado uma escola, era um trabalho de educação, tal, mas aqui, assistindo as palestras, conversando com todos, vendo, inclusive, esse momento de apresentação de projetos, eu me dei conta que nós já tínhamos uma escola funcionando há mais de 2 anos. E aí, eu lembro que eu saí daqui, liguei para a Raquel, falei, Raquel, tenho uma notícia para te dar. Nós temos uma escola. E a gente não estava sabendo. E aí, batizamos o nome da escola, inspirado nesse projeto, né, que nós desenvolvemos e que foi muito significativo para a nossa comunidade. Bom, aqui eu encerro com uma foto também que retrata o momento atual que nós vivemos nessa comunidade, onde, além de termos um trabalho com as crianças muito consolidado, nós temos também agora a comunidade de jovens se aproximando dessas crianças. E aqui a gente teve o nosso último Hag, onde os jovens da comunidade fizeram uma oficina de fantoches. Junto com as crianças, construíram todos os personagens da Megilá de Esther. E aí eles encenaram, na véspera, né, da celebração, encenaram com as crianças. E foi um momento assim maravilhoso. Depois nós tivemos um almoço, um convite, um almoço com a rainha, um almoço persa, que nós montamos com todo um cardápio persa, uma tenda super legal. E foi um dia assim espetacular. Então, eu sou muito grata, feliz de ver essa foto, porque ela mostra comprometimento, identidade e amor.
Obrigada. Bom, você falou, você ainda tem 5 minutos. Olha, cravado. Olha só, isso aqui é... Não, o que você falou foi maravilhoso. Eu estou com vontade de ir para Natal para conhecer essas crianças. Seja bem-vinda. Bom, o Guga está aqui. O Guga, ele está com o microfone na mão. Se vocês têm alguma pergunta para fazer para a Juliana, o Guga está com o microfone. Gente, enquanto isso, eu quero só, por favor, um segundo, agradecer a KKL, que é uma super parceira nossa. Nós recebemos materiais, kits, e usamos assim com muito carinho e muita responsabilidade. Então, eu não podia deixar de fazer esse agradecimento. Muito obrigada. Guga, alguém tem alguma pergunta? Ali, olha, Guga, por favor. Juliana, obrigada por compartilhar. E eu fiquei curiosa de saber quais são os planos agora para esse ano. Os planos da Beit Shorashi. Beit Shorashi. Sim. Bom, nós temos um projeto agora em construção, que é um projeto do calendário judaico, com tudo que vocês puderem imaginar nesse calendário. Então, trabalhando o hebraico, trabalhando a cultura, trabalhando simbologia. Então, esse é o projeto desse ano. Esse ano a gente vai trabalhar todas as frentes dessa construção do porquê desse calendário. Então, esse ano é calendário judaico. Temos tempo para mais uma pergunta. Olá. Parabéns, meu nome é Moisés, sou do Beit Menahem, Rio de Janeiro. Você, num dos seus slides, você falou que vocês têm um projeto de passado, presente e futuro. Quero saber o que você pensa no futuro, como é que você imagina, fecha o olho, imagina daqui a 10 anos, o que você construiu, o que vocês construíram? Olha, a gente sempre trabalha o presente pensando nesse futuro. Essa é a verdade. Eu vejo uma comunidade forte, consolidada. Não sei se ainda boutique, mas eu vejo identidade, uma formação de uma identidade. Eu acho que dentro desse contexto de ser uma comunidade Anusim, eu acho que o trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho, acima de tudo, de formação de identidade. Acho que tem um nível de importância que a gente ainda nem percebe, sinceramente. Mas eu acho que nós estamos promovendo uma continuidade real, não numérica, mas real, de um povo que sabe a sua identidade e que vai dar continuidade a isso. É o que eu penso. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Você quer falar, Simone? Você tem ainda 1 minuto. Então, é só uma perguntinha a respeito do significado. Como que vocês têm trabalhado a questão Anusim, essa identidade, né, de terem sido forçados, e como que a manutenção e a preservação dessa marca identitária como comunidade, como que vocês ressignificam, mesmo mantendo? Sim. A gente transforma essa história toda, essa bagagem toda, em orgulho. Em orgulho de ter vivenciado, em orgulho de ter resistido, em orgulho de ter permanecido, em orgulho de ter tido uma identidade roubada, mas agora resgatada. A nossa palavra-chave é resgate. Então, a gente diz que é uma comunidade que está em processo de retorno e resgate. Essa é a nossa identidade que a gente passa para as crianças. É um resgate, é um retorno. Olhar para o passado, com orgulho do que vivemos também, porque foi uma história de luta, de muita tristeza nesse caminho, mas de alegria também, porque aqui estamos e a ideia é para onde a gente vai seguir, que é exatamente a pergunta dele. É o olho no passado, o pé no presente e a alegria de que a gente vai ter um futuro brilhante, a gente tem certeza. Obrigada, muito obrigada, Juliana. Beit Shorashi, nós estamos dentro do nosso horário. A Simone deve estar muito feliz comigo. Vamos lá. A próxima. Agora é a vez do Colégio Israelita.